Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Alberto Chaves para mais um conteúdo e hoje nós vamos falar da filosofia moderna e suas características, ok? Vamos deixar de lero e você, aluno do ensino médio, você, aluno que vai fazer Enem, vamos com tudo, porque aqui é Alberto Chaves, vence quem se lança. E vamos começar falando de uma frase aí, uma epígrafe do Francis Bacon que diz: não se aprende bem a não ser pela experiência. Não se aprende bem a não ser pela experiência. Dá para mostrar que esse cara era totalmente empirista, dizendo que toda forma de conhecimento era adquirido somente pela experiência, somente em contato com o objeto. Mas vamos de aula. A ciência e a nova imagem do mundo. Primeiro ponto. A ciência ela caracteriza-se pela consolidação do renascimento cultural, além do contexto dos efeitos da formação das monarquias nacionais. Como assim, professor? É simples. Nós tivemos aí por volta de 1301 a 1650, nós vamos ter o período chamado de renascimento cultural. É o momento que nós vamos ter uma nova visão de mundo, onde a fé e a religião é deixada de lado e onde nós vamos ter a razão e a ciência como ponto de referência. É o momento em que o homem ele passa a construir tudo baseado no racionalismo e no cientificismo. E nós vamos ter o contexto da formação das monarquias nacionais. É o momento que o poder dos estados que eram antes alicerçados no mundo feudal, o poder político descentralizado, e aí é o momento que esse poder ele vai ser centralizado nas mãos de um monarca, tanto em Portugal, tanto na Espanha, tanto na França e depois na Inglaterra. E aí, com a autoridade dos reis, que vão ser apoiados pela burguesia, pela nobreza, inclusive por grupo de camponeses, mas aí é onde entra a burguesia, onde ela vai fazer aí um investimento muito alto, onde ela vai incitar e se tornar uma mecenas, onde ela vai estar investindo nesse movimento. E a partir daí, nós vamos ter aí uma série de mudanças que vão permear não só a Europa, como o mundo, porque nós não vamos ter só mudanças no aspecto cultural, mas nós vamos ter também mudanças no aspecto político. E a partir daí, nesse contexto, essas profundas transformações sociais, culturais e políticas, elas vão configurar um ambiente intelectual que vai marcar o início da era moderna, na qual vai se destacar em alguns aspectos. Por quê? Nós vamos ter aí o surgimento de academias laicas e livres, ou seja, a academia sem nenhum vínculo de cunho religioso. Nós vamos ter as discussões que insistem na separação entre a fé e a razão. Nós vamos ter também uma ciência muito mais prática, menos contemplativa, e nós vamos ter a substituição da visão teocêntrica por uma perspectiva mais próxima da natureza e do ser humano, já de que a visão teocêntrica era a visão que tinha como referência Deus era o centro do universo. Nessa perspectiva, nesse contexto, nós vamos ter o homem e os elementos da natureza como os seres referenciais. Por isso que, dentro até na perspectiva do Renascimento, você vai ter a ideia do antropocentrismo, a ideia de que o homem passa a ser o centro do universo. No meio disso, nós vamos destacar aqui, você está vendo aí no slide, a hipótese heliocêntrica de Copérnico, que contribui para a formação da mentalidade científica. Podemos apontar como marco, então, da ascensão do conhecimento científico a publicação da teoria de Copérnico em 1543, que na verdade é o ano de sua morte. Na verdade, esse clérigo polonês, ele ousou questionar os aspectos tradicional da cosmologia cristã, que concebe a Terra no centro do universo, com planetas e estrelas, executando movimentos circulares ao seu redor. Porque, na verdade, a ideia que se defendia anterior ao Renascimento, por exemplo, ao Renascimento, que é o período da Era Moderna, era a ideia de que a Terra era o centro de tudo e o Sol, os planetas giravam em torno do Sol, que estava ali, imagina, ou melhor, em torno da Terra. Imagina ali a Terra,
e o Sol tudo girando em torno da Terra, era o sistema geocêntrico. Então quem inclusive questionava esse sistema acabava pagando caro com o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Então a insatisfação de Copérnico com a astronomia tradicional deriva basicamente de uma série de fatores. A própria incapacidade da tese geocêntrica em oferecer uma descrição matemática simples para provar que a Terra se situa no centro do universo, com planetas e estrelas orbitando à sua volta, e a dificuldade que esse sistema oferecia para a concepção do movimento dos corpos celestes como circuitos perfeitos. Então, como uma forma de superar esses problemas conceituais, o que é que o Copérnico ele propõe? Ele propõe a hipótese segundo a qual o centro do universo ele é ocupado não é pela Terra, é pelo Sol. E essa hipótese ela passa a ser chamada de heliocêntrica, ou seja, o Sol era o centro do universo em oposição ao sistema geocêntrico, que a Terra era o centro do universo. Isso é interessante. É bom observar que já no século XVII, a hipótese de Copérnico ela seria adotada e corrigida depois por Kepler, por Galileu Galilei. O próprio Kepler, porque existia toda uma ideia de um conceito de perfeição, né? Que o perfeito era de uma forma circular. A história fala que o próprio Kepler, quando descobriu que os planetas giravam de forma elíptica, ou seja, naquela forma de um ovo, ele viu, Deus não é perfeito. Tenta imaginar aí, você está observando aí o Kepler e o Galileu Galilei, ok? Então é bom, dando continuidade aqui, o Galileu Galilei, que nasceu aí em Pisa, ali no século, lá do século XVI, tudo bem? O que acontece? Galileu, ele não está vinculado somente ao nascimento da ciência moderna. Como comumente muita gente fala, Galileu Galilei, o homem da ciência, aquela coisa toda, tal, tudo bem? Mas o que a gente vai destacar aqui de ponto importante? As obras sobre a mecânica redigida por Galileu, elas exprimem claramente uma nova ciência da natureza. Isto é, uma ciência comprometida com a ideia de que todos os fenômenos naturais são corpos constituídos por partículas dotados de grandeza, figura e movimento. Então, no meio disso, você pode observar que existe aí uma ciência que é extremamente prática, porque ele vai dizer que o conhecimento dessas partículas serão estabelecidas mediante leis necessárias do movimento e do repouso. Então ele vai começar a observar que para todo fenômeno, para toda existe uma lei, existe uma referência. Então ele utiliza desse conhecimento científico de uma forma extremamente prática. E essas leis, elas são mecânicas, ou seja, são leis de causa e efeito, cujos modelos são movimentos local decorrente do contato direto entre as partículas e movimento. A distância, resultado da ação e reação dos corpos pela mediação de outros ou pela ação do vácuo. Ou seja, a matéria, as partículas em movimento, em contato, ação gerando reação. Pronto. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que é interessante falar do Galileu, é porque assim, as consequências dos trabalhos desenvolvidos por Galileu, que a gente vai ver aqui, porque assim, suas obras elas exprimem claramente uma nova ciência da natureza, isto é, uma ciência comprometida com a ideia de que todos os fenômenos naturais são constituídos por partículas dotadas de grandeza, figura e movimento. Seus diversos experimentos abrem espaço para questionar muitas teses da física de quem? De quem? De Aristóteles. De Aristóteles. Então, até porque o pensamento aristotélico ele foi até introduzido pela igreja até como um dogma. Então, quem questionava os pensamentos aristotélicos estava questionando, consequentemente, a igreja. Então o que acontece aqui? Como eu vi aqui, repetindo aqui, nessa segunda parte, se eu tivesse experimentos, abrem espaço para questionar muitas teses da filosofia, da física aristotélica. Ou seja, até então, essa física aristotélica era aceita como absolutamente verdade.
Particularmente, suas investigações em astronomia causaram-lhe grande embaraço. Um gesto aparentemente inofensivo foi a utilização de um novo brinquedo que acabaria por revolucionar a ciência e levá-lo à prisão perpétua. O tal brinquedo era a luneta, inventado na Holanda e aperfeiçoado pelo italiano. Graças a esse instrumento, descobertas relativas aos corpos lunares foram realizadas, né? E entre as mais importantes podemos mencionar a constatação de que a Lua é cheia de montes e de que o planeta Vênus, do mesmo modo como a Lua, tem as suas fases. Olha que ponto importante. É interessante notar que para que Vênus tivesse fases, seria necessário que os planetas se movessem em volta do Sol e não o contrário. E dessa forma, as observações de Galileu conflitaram-se com as duas teorias defendidas pela Igreja, a cosmologia de Aristóteles e o modelo geocêntrico. Então, essas observações de Galileu, elas acabam refutando as teorias aristotélicas, indicando que os corpos celestes não são esferas perfeitas, não são corpos perfeitos, mas sim são repletos de quê? De acidentes, como qualquer outro corpo presente aqui na Terra. Então, não há perfeição. E essa ideia de perfeição era defendida com incidentes pela Igreja. Questionar isso era o quê? Heresia, Inquisição. Muito bem. E aí Galileu, ele passou a divulgar e defender suas descobertas, mostrando como as suas explicações eram compatíveis com outro modelo de universo, descrito pelo Copérnico, por ele assim, eu acho que o Nicolau Copérnico por volta de 1543, ou seja, século XVI. E só que esse posicionamento não agradou muito à Igreja. E aí o que foi que aconteceu, professor Alberto? É simples. Ele acabou recebendo uma retaliação em 1616 e ele chegou a quase ser queimado, gente. Ele chegou a quase ser queimado pelo Tribunal do Santo Ofício. Então acabou-se iniciando um processo contra Galileu na Inquisição. Foi feito esse julgamento no qual o astrônomo ele foi considerado como um suspeito de prática herética e condenado a abjurar, ou seja, negar as suas ideias heliocêntricas. Inclusive, tem uma história aí que diz assim, que consta que para salvar sua vida, ele se retratou e prometeu não mais defender e divulgar a ideia de que a Terra se move. Contudo, ao se afastar da mesa em que acabara de assinar sua retratação, ele teria repetido em voz baixa, no entanto, ela se move, ok? Mas vamos dando continuidade sobre a ideia do conhecimento científico. Experiência metodologicamente conduzida. A ciência salva vidas. Qual é a natureza da ciência, gente? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da ciência? Ou seja, como se constituem as explicações científicas? Como são elaboradas e testadas essas explicações ou hipóteses? Existe uma visão amplamente aceita do que é a ciência? E aí, o que vocês acham? Muito bem, mas vamos lá. Vamos começar a falar aqui. A ciência ela foi estimulada e desenvolvida por um duplo interesse. Um interesse de caráter prático e curiosidade intelectual. O interesse prático está associado à preocupação de quê? Então a ciência ela vem assim, ela vem com a ideia de um interesse prático. E qual era esse interesse prático? Era de melhorar a condição do ser humano. E essa que é um ponto aqui muito importante que eu quero chamar a atenção, essa preocupação em transformar o meio natural de acordo com os interesses, na verdade ela diferencia a ciência das perspectivas religiosas e filosóficas. Na verdade, se você observar aqui, olha o que o Francis Bacon diz. A ciência é apenas uma imagem da verdade. A ciência é apenas uma imagem da verdade. A ciência, portanto, ela não busca somente explicações gerais acerca da natureza última das coisas existentes. Na verdade, a ciência ela pretende, isto sim, com suas explicações, acontecimentos,
melhorar a posição da humanidade na natureza. Então, qual seria o objetivo da ciência? O objetivo da ciência seria melhorar a condição do ser humano. Nada mais e nada menos do que isso. E aí, nós vamos ter aí um ponto de vista também, é o seguinte: professor, mas como é que a ciência faz isso? Simples, munido de novos instrumentos, o ser humano é cada vez mais capaz de controlar a natureza e dela se servir para obter o que deseja. Graças a quê? A ciência. Basta olhar você que está aí nesse momento, filho, assistindo essa aula. Você poderá assistir essa aula ou aí sentado no seu sofá, ou sentado, sei lá, em algum lugar, não sei, cara. Você pode estar usando um tablet, você pode estar usando o teu smartphone, pode estar usando o computador, graças ao que? A ciência, que alguém estudou e possibilitou que essa tecnologia chegasse a mim, a você e ao mundo. Então a ciência ela tem como principal baluarte melhorar a condição do ser humano, nada mais e nada menos do que isso. Tá ok? Muito bem. E outro ponto, daí eu quero chamar a atenção sobre um cara chamado Francis Bacon. Tá aí ele, Francis Bacon, tem nada a ver com bacon lá do porco. Muito bem. Francis Bacon pode ser considerado um ótimo exemplo de pensador moderno que procurou estabelecer com clareza e precisão as regras que orientam a investigação científica. Sua proposta de um novo método para desvelar a natureza, ele compartilha uma série de elementos da proposta que até fora apresentada por Galileu, não é isso? E aí nós temos aí um método proposto por Francis Bacon. Você vai observar aí, ó o método proposto por ele, porque é o seguinte: Bacon ele procura construir o que ele chama de caminho seguro para conduzir a experiência. Para tanto, ele aceita que o ponto de partida para o conhecimento é o quê? O primeiro ponto para se adquirir conhecimento, segundo o Francis Bacon, é o quê? É a observação, filho. Observe as coisas primeiro. Observe. Infelizmente, as pessoas não observam muito hoje, né? Elas andam meio assim, aérea e tal. Então, o primeiro ponto para se produzir conhecimento, segundo o Francis Bacon, observação. Assim como afirma que o conhecimento obtido mediante a experiência somente será adequado se devidamente auxiliado por um rigoroso procedimento metodológico. Segundo Bacon, aquele que procura verdadeiramente conhecer deve substituir a experiência vaga por uma convenientemente escriturada. Então, Bacon foi um dos primeiros filósofos a ter essa preocupação em propor uma metodologia que orienta a razão na interpretação descoberta de leis da natureza. Ele também admitiu que a primeira etapa da investigação científica ela deveria constituir na elaboração com base na experiência de extensos catálogos de observações neutras dos mais variados fenômenos, as quais chamou de tábuas de coordenações de exemplos. Mas o projeto de Francis Bacon ele está comprometido com a espécie de saber que seja público e um saber que seja verificável. Então é interessante observar aqui que Bacon ele promove o que julga necessário e pertinente para interpretar e conhecer adequadamente o mundo natural. Tá aí o método proposto por Bacon, está estruturado no seguinte. Tá aí algumas propostas do método do Francis Bacon que eu coloquei aí. Primeiro, tá aí alguns que eu citei, né? Devemos observar os fatos, registrar cuidadosamente nossas observações, ou seja, você tem que analisar os fatos, escute, depois você registra cuidadosamente as nossas observações, criar um volume de dados confiáveis, ou seja, sendo que para isso é fundamental constituir a equipe de pesquisa, formar sociedades científicas ou centros especializados em desenvolver o conhecimento, que mais tarde nós chamamos hoje até de faculdades. Ele diz também deixar que os fatos falem por si só, quer dizer, não introduzir nenhuma avaliação pessoal sobre o objeto pesquisado. Ele fala também aqui, dizer o seguinte, não ignorar os exemplos contrários,
Bacon diz também testar rigorosamente a hipótese por meio do experimento. Ele diz também, se a hipótese for confirmada, então teremos descoberto uma nova lei da natureza. Isso aqui são justamente as propostas estipuladas por Francis Bacon. Em poucas palavras, você tem que observar. Observar é um dos primeiros métodos propostos por Francis Bacon. E no meio desse cenário, para a gente ir encerrando as explicações científicas, todo o processo, há a questão do método que é introduzido dentro da prática do mundo racionalista moderno, que aí nós temos o método dedutivo e o método indutivo dentro desse processo. Você observa aí, ó, o que é o método dedutivo? Lá no método dedutivo você tem assim, ó, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. Olha como esse ponto aí ele é extremamente importante. Por exemplo, tem um exemplo que ele vai até colocar assim. Deixa eu dar aqui um exemplo. Pronto. Caso chova, haverá nuvens no céu. Não é isso? Ok, é uma premissa. É uma afirmação. Ó. Caso chova, haverá nuvens no céu. O céu está limpo, sem nuvens. Eu não sei nem se eu coloquei aqui. Ah, coloquei. Pronto. Tá aqui, ó. A prática aqui, ó. Uns exemplos, ó. Lá do método dedutivo, ó. Tá aqui. A premissa é fruto da conclusão. Ou seja, o que é a premissa? No método dedutivo, o nome já tá dizendo. A premissa, quer dizer, a afirmação, ela é fruto da conclusão. Então, se você quer construir um conhecimento baseado no método dedutivo, primeira coisa, você vai pegar aquela afirmação e essa afirmação ela vai ser fruto da conclusão. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, caso chova, haverá nuvens no céu. Pronto, é uma afirmação, ok? O céu está limpo, sem nuvens, é outra afirmação. Não está chovendo. Então, você observou que a própria premissa, as próprias afirmações, elas já geram a conclusão. Já no método indutivo, já tem assim, ó, tem base particular nessas premissas que não são direcionadas para a conclusão de um resultado de maneira universal, ok? Então, em poucas palavras, o que seria isso? Na verdade, o método dedutivo ele tem por base nessas premissas que são direcionadas para a conclusão de um resultado de maneira universal, não é isso? Na verdade, seria assim, é um processo que parte da observação de casos particulares para obter uma lei geral. Que seria mais ou menos o que, ó, tá bem, ó, o ferro é metal e conduz eletricidade, ok. O ouro é metal e conduz eletricidade. O cobre é metal e conduz eletricidade. Logo, os metais conduzem eletricidade. Qual é a diferença que você observou do dedutivo para o indutivo? Porque no dedutivo, a afirmação ela já vem com a conclusão. Já no método indutivo, não. Você viu aí que tem com base particular nessas premissas. Cada afirmação dessa ela é direcionada, ela é conduzida para uma conclusão para se chegar a um resultado que é universal. Por isso que algo que a gente tem que ter, digamos assim, analisar de uma forma bem minuciosa, tá certo? Então, tá aí. Dado a nossa aula, eu quero encerrar aqui citando a frase do René Descartes, que ele diz o seguinte: não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Quem disse isso? René Descartes, que é o pai do racionalismo moderno. É o cara que